Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 2 de novembro, nós vamos meditar de Lucas, do capítulo 10 ao capítulo 13, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos iniciar com a missão dos 70. Isso mesmo, depois disto, o Senhor designou outros 70, né? Então, podemos ver aqui que Jesus estava já comissionando discípulos para dar continuidade ao seu ministério. Não era somente os 12, tinha muitos outros. 12 eram os apóstolos, né? Mas havia muita gente que seguia Jesus. E aí Jesus vai designar outros 70. Então quer dizer que ele já tinha designado 70. E enviou 2 em 2 para que precedesse em cada cidade o lugar onde estava para ir. Ele fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Olha o desafio. Pois bem, não leveis bolsa, nem alforje, nem sandália, e a ninguém saudai pelo caminho. Ao entrares na casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela volta para vós. Permanecei na mesma casa, comendo, bebendo, o que eles tiverem, mesmo porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei o que vos for oferecido. Curai enfermos que nela houver, anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrares numa cidade e não vos receberem, sai pelas ruas a clamar: até o pó da vossa cidade, que nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstantes, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos, naquele dia haverá mais rigor para Sodoma do que para aquela cidade. E aí, Jesus traz o ai das cidades impenitentes. Ai de Corazim, ai de Betseda, porque em Tiro e Sidom se tivesse operado os milagres que em ti vos fizera, há muito que ela se teria arrependido, assentado em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevaste e porventura até os céus, desceste até o inferno. Que vos der ouvido, ouve a mim, e quem vos rejeitar, a mim rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita quem me enviou. E aí nós vamos ver o regresso dessa comitiva de 70. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: não, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Sabe o que ele citou aqui? Salmo 91, 13. Pois bem, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem, mas sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Em outras versões, no livro da vida. E naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas a sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim
foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse em particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair nas mãos de salteadores, que lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, deixando-o semi-morto. Casualmente desceu um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou a largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou a largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou de perto, vendo, compadeceu-se dele. Chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhe o óleo, o vinho, colocando sobre o seu próprio animal, e levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa a mais gastardes, eu te indenizarei quando eu voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. E indo ele a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta o hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta, preocupas-te com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. E Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E aí nós temos a oração dominical. Diz: uma feita, Jesus estava orando em um certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele lhe ensinou: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso do cotidiano dai-nos de dia em dia. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixe cair em tentação. Então aqui nada mais é do que a oração do Pai Nosso, que nós já falamos sobre isso no outro evangelho. E aí vem a parábola do amigo importuno. Disse-lhe Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães,
Pois o meu amigo, chegado de viagem, procurou-me e não tenho nada que lhe oferecer. E o outro lhe responda, lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos estão comigo, também já estamos deitados, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhe, por ser este o seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso, digo, pedi, dar-se-vos-á, buscai, acharei, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, abre-se-vos-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará um peixe, no lugar de um peixe, uma cobra? Ora, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas, dádiva aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele a quem lhe pedir. Pega essa dica. E aí, de outra feita, estava Jesus expelindo um demônio, que era mudo, e aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Mas algum dentre deles disse, ora, expele demônio pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios? E outros tentando, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele que lhes passava pelo Espírito, disse-lhe, todo o reino dividido contra si ficará deserto e casa sobre casa cairá. Se também Satanás tiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Por que dizeis que eu expulso o demônio por Beelzebu? Ou eu expulso os demônios por Beelzebu? Por quem expulsa os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, vence-o e tira-o a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Marcos fala sobre isso, ele relata esse fato em Marcos 9:40. E aí, quando o espírito imundo sai do homem, aqui ele vai nos falar a estratégia de Satanás. Presta atenção. Quando um espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos, procurando repouso e não o achando, ele diz, voltarei para minha casa da onde eu saí. E tendo voltado, encontra varrida, ornamentada, então vai, leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habita ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então, muito cuidado. Toda vez que um demônio é expulso, Jesus precisa entrar nesta casa e fazer morada ali, porque somente ele pode impedir o retorno desses demônios que saíram. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus esta palavra, uma mulher que estava entre a multidão exclamou dizendo, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu, antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Como afluísse multidões, passos de Jesus a dizer, esta é uma geração perversa, pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão de Jonas. Porque assim como Jonas
foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será sinal para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está um maior do que Jonas. Ninguém, depois de acender uma candeia, põe num lugar escondido, nem debaixo de alqueire, mas num velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Você sabia que Lucas repetiu essa parábola 2 vezes? Em 8,16 ele fala exatamente isso. Então, são os teus olhos lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Profundo isso, não é? Repara, pois, que a luz que há em ti não seja trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for iluminado, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia quando ilumina em plena luz. E aí Jesus vai censurar os fariseus mais uma vez. Ai de vós, fariseu, porque gostais das primeiras cadeiras nas sinagogas e nas saudações das praças. Ai de vós que sois como sepulturas invisíveis, sobre os quais os homens passam sem o saber. E ai também dos intérpretes da lei. Ele também vai trazer, ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que os vossos pais assassinaram. Assim sois testemunhas e provais com cumplicidade a obra dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós edificais os túmulos. E aí começa-se o planejamento para tirar a vida de Jesus. Saindo Jesus dali, passaram por escribas, fariseus a segui-lo veementemente, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de lhe tirar sua própria palavra, motivo para lhe acusar. E aí o fermento dos fariseus, né? E algumas admoestação, que já foi também objeto da nossa leitura nos outros evangelhos. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto que um dos outros se atropelaram, passou Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada é encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseste aos ouvidos no interior da casa será proclamado em seu eirado. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo. Depois disso, nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder de lançar no inferno. Sim, digo-vos que deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses, entretanto, nenhum deles será o esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens,
também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus, mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. E aí Jesus continua, né? Jesus vai reprovar a avareza. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão falou: Mestre, ordena aos teus irmãos que reparta comigo herança. Mas Jesus respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partido entre vós? E aí ele recomendou: tendes cuidado e guardai de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ele ainda proferiu uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu muita abundância. E arrazoava este consigo mesmo, dizendo: o que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os celeiros, reconstruirei ainda maiores e recolherei ali todo o fruto dos meus bens. Então direi à minha própria alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirei a tua alma, e aquilo que preparaste, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, não é rico para com Deus. E aí ele vai falar sobre a ansiosa solicitude da vida, muito oportuno para os dias de hoje. A seguir, dirigiu Jesus a seus discípulos: por isso eu vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que alimento, e o corpo mais do que a veste. Observai os corvos: não semeiam, não ceifam, não têm despensa, não têm celeiro, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que essas aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, não tecem, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no fogo, quanto mais tratando-se de vós. Ora, Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando de vós, homens de pequena fé. Não andeis vós, pois, a indagar o que haveis de comer, beber, e não vos entregueis às inquietações. Pois o gentil de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe o que necessita deles. Buscai antes de tudo o teu reino. Estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-lhes o seu reino.
Vendei os vossos bens, dai esmola, fazei para vós outros bolsas e não se desgastem o tesouro inextinguível nos céus, onde não chega ladrão e nem traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E aí ele vai falar sobre a parábola do servo vigilante. Cingivos esteja o vosso corpo e acesa a vossa candeia. Seja vós semelhante ao homem que esperava pelo seu senhor. Ao voltar ele das festas do casamento, para lhe, quando vier bater a porta, logo lhe abriria. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilante. Em verdade vos digo que ele há de cingir-se, dai-lhe lugar à mesa, aproximando-se, o servirá. Quer ele venha na segunda vigília, na terceira, bem-aventurados serão aqueles que assim se achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse que horas havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro lhe perguntou: Senhor, proferes esta palavra para nós ou também para todos? E disse o Senhor: quem é, pois, mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Verdadeiramente te digo que confiará a este todos os seus bens. E olha o que Jesus vai dizer aqui: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e quem quisera que já tivesse a arder. Tendo, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quando me angustio, até que mesmo se realize. Surpreendo ao vim para dar paz à terra? Não, eu vos afirmo, antes divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3, e estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra. Disse também às multidões: quando vedes aparecer a nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento do sul, dizei: haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar os aspectos da terra e do céu, entretanto não sabeis discernir a época? É porque não julgais também por vós mesmo que é justo, quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrar desses adversários no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juízo, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te recolha à prisão. Digo que não sairá dali enquanto não pagares até o último centavo. Deixará por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de ti o nosso coração. Ensina-nos a meditar na tua palavra, de dia, de noite, porque ela sempre será lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Não esquece, curta esse vídeo, dá um like, compartilha com mais alguém. E se não é inscrito, não se esqueça de inscrever.